Fala pessoal, meu nome é Igor e juntamente com os meus colegas Luciano e Urgel, falaremos um pouco nesse seminário sobre as pequenas centrais hidrelétricas. Aqui estão alguns tópicos os quais iremos apresentar, começando por uma breve introdução, passando pelos tipos de usinas, a obra civil, os tipos de turbinas, os equipamentos eletromecânicos, a automatização e controle, o impacto ambiental gerado e, por fim, uma breve conclusão. A seguir são apresentadas também as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento deste seminário. Bom, a energia hidrelétrica é uma das principais fontes de energia limpa e renovável, né? Essa energia ela é proveniente do movimento das massas de água, submetidas às quedas, que eleva, assim, a energia potencial dessas águas. Bom, como apresentado, segundo a ANEEL, a matriz energética brasileira, indica que as hidrelétricas correspondem a um percentual de 65,2% de toda a nossa matriz. Algo muito significativo, né? Isso incluindo todos os tipos de geração hidráulicos, os quais são apresentados aqui. Bom, dentre as centrais hidrelétricas, tem-se a CGH, que são as centrais geradoras hidráulicas, há também as PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, e as UHE, que são as usinas hidrelétricas de grande porte. Bom, as CGH são aquelas com potência máxima instalada de 1 MW. As PCHs são usinas com reservatório de até 3 km² e com uma potência instalada entre 1 e 30 MW. Já as usinas hidrelétricas de grande porte, as UHE, são aquelas com capacidade instalada acima de 30 MW e se caracterizam por possuírem grandes reservatórios, o que possibilita a operação mesmo em tempos de estiagem. Bom, segundo a ANEEL, hoje existe 463 PCHs e com uma potência instalada na casa de 4,65 gigawatts. Ainda, os dados apresentados mostram que existe 30 PCHs em construção. Já as CGHs, existem hoje 446 centrais e com uma potência acumulada de 272,8 megawatts. Bom, alavancada por alguns fatores, como as crises, os quais aumentavam exageradamente os preços de petróleo, o aumento das preocupações com cunhos ecológicos, as pequenas centrais hidrelétricas teve um aumento muito significativo durante as últimas décadas. E aí pessoal, aqui é o Gel. As mini-usinas podem ser classificadas em função do tipo de queda e da sua localização em virtude das características geográficas, geológicas e ambientais. Em função do tipo de queda, podemos classificá-las em alta pressão, que são usinas que possuem pequenas vazões e elevadas quedas acima de 200 metros. Média pressão, possuem médias vazões e com quedas compreendidas entre 20 e 200 metros. E usinas de baixa pressão, que possuem grandes vazões com quedas inferiores a 20 metros. Em função da localização geográfica e do tipo de captação, podemos classificá-las em mini-centrais de água corrente, ao pé da represa e de uso compartilhado. As mini-centrais de água corrente realizam o aproveitamento da própria vazão do curso natural dos rios para a geração de eletricidade, através de um canal de derivação sem represamento ou elevação do curso da água. Podemos destacar a presença ou não de um açude de represamento no ponto A, a tomada de água, ponto B, o canal de derivação, ponto C, a câmara de carga, ponto D, o conduto forçado, ponto E, o edifício da usina, ponto F e o canal de descarga, ponto G. Vale ressaltar que também existe a presença do desarenador não ilustrado na figura, responsável pelo depósito das partículas sedimentares que podem danificar as instalações da turbina em função do atrito e reduzir o fluxo de água devido ao acúmulo de sedimentos nos cursos naturais e tubulações. De modo geral, as obras civis compreendem a construção desses itens acima citados. Usinas instaladas no próprio curso consistem em uma represa com vertedouro, possuem também escada de peixes para facilitar sua locomoção no ponto de queda e não possuem conduto forçado. Não são impostas alterações físicas no curso natural do rio para este caso. Um exemplo de uma usina ao pé da represa é a PCH Nova Maurício. O nome é dado em referência à localização da sala de máquinas, ao pé da represa, em branco na foto,
Esse tipo de usina dispõe de uma tomada de água contendo um reservatório de alívio de pressão, a fim de evitar o golpe de ariete, e de um conduto forçado, em verde na foto. Também são conhecidas como usinas a fio d'água. A PCH Nova Maurício está localizada entre os municípios de Leopoldina, que é minha terra natal, Cataguases e Itamaraty de Minas. Atualmente possui uma capacidade de geração de 29 megawatts e se encontra interligado ao Sistema Nacional. Usinas de uso compartilhado recebem essa denominação quando a água represada a montante é utilizada para outros fins, como irrigação e abastecimento de água potável. Nestes casos, o aproveitamento é realizado apenas sobre a vazão excedente que retorna à represa após passar pelas turbinas. Como sugestão de conteúdo, recomendo vocês assistirem o vídeo institucional de Furnas a respeito do aproveitamento hidrelétrico de Simplício, composto por uma PCH e uma OHE, localizados entre o distrito de Anta e a cidade de Além Paraíba. O que chama a atenção é a grande capacidade de geração frente a uma pequena área represada. Neste vídeo podemos identificar diferenças entre as PCHs e OHS e, além deste, existem diversos outros materiais interessantes sobre o processo de construção civil das duas usinas. O principal componente de uma usina é a turbina, responsável pela absorção de energia cinética da água que é convertida em energia elétrica no gerador. De modo geral, as turbinas são responsáveis por converter o fluxo de água unidirecional e tangencial para radial. Existem dois tipos de turbinas: as turbinas de ação, que trabalham sob pressão atmosférica, e as turbinas de reação, que trabalham sob uma pressão superior à atmosférica. Podemos observar as turbinas do tipo Pelton, Bank, Francis e Kaplan, respectivamente, nas imagens. Como sugestão de conteúdo, indico a vocês assistirem o vídeo do Museu da Antiga Usina Maurício, comentado anteriormente, que contém algumas turbinas do tipo Francis. Oi galera, meu nome é Luciano. Agora eu vou falar um pouco sobre os equipamentos eletromecânicos de uma PCH. Dentre esses equipamentos nós podemos destacar os elementos de fechamento e regulação, que são utilizados por causa de uma parada, seja por manutenção, falha ou algum tipo de limpeza. Temos a turbina, que é responsável por transformar a energia hidráulica em mecânica, o grupo óleo hidráulico, o acionamento dos elementos de regulação da vazão e válvulas, a caixa multiplicadora de velocidade, que é instalada entre a turbina e o gerador, porque geralmente a velocidade que a turbina gira é muito baixa comparada à do gerador. Temos o próprio gerador, que transforma a energia mecânica em elétrica, e ele pode ser síncrono ou assíncrono. Acho que vocês sabem bem como funciona. O síncrono ele é utilizado em usinas de maior potência, enquanto os assíncronos em usinas de menor potência, por ser mais simples e mais barato. Temos também diversos equipamentos elétricos, dentre eles podemos destacar transformadores de tensão, proteção, disjuntores, seccionadores, para-raios, etc. Temos também equipamentos auxiliares, temos aí iluminação de emergência, ventilação, sistema de proteção contra incêndio, entre outros equipamentos. São diversos equipamentos, acho que não vale a pena ressaltar aqui, porque o tempo é curto. Temos, por fim, os elementos de regulação, que são regulação de velocidade, de nível, vazão para a turbina. Para o gerador, por exemplo, temos regulador de tensão. É importante também que haja uma automatização e controle nas PCHs, porque com isso você consegue gerenciar a velocidade, a tensão dos equipamentos, controlando a entrada de água nas turbinas, por exemplo, fazendo com que os geradores, transformadores, as turbinas, os diversos equipamentos de uma PCH, eles sejam monitorados e protegidos. Esse monitoramento ele pode ser feito por um centro de controle e a informação ela pode ser transferida através de internet. Ou seja, a automatização ela tem como objetivo a redução de custos operacionais, manutenção, a otimização do aproveitamento energético, tem ali uma maior confiabilidade quando se trata da segurança dos equipamentos. Hidrelétricas em geral, ela vai causar um impacto ambiental ali no meio, não importa se é pequena, se é grande. Dentre esses impactos nós podemos destacar a inundação a montante da usina, e consequentemente a redução da biodiversidade, a erosão nas margens dos rios, a perda de solo que poderia ser utilizado para a pecuária ou para a agricultura. Porém, essa energia ela é limpa, 100% da água ela volta para o rio, ela não emite gases do efeito estufa, e comparada às hidrelétricas maiores, as PCHs, elas produzem impactos muito menores, porque elas são infinitamente menores. O que o grupo concluiu sobre as PCHs? É bastante viável investir nessa fonte de energia,
porque, como são pequenas, os custos de manutenção e operação são menores, os impactos, comparado às grandes hidrelétricas, são bem menores também. Por exemplo, a inundação, desmatamento, é mínimo o impacto. São fáceis de construir, toda a região ela é beneficiada com geração de empregos, novas oportunidades de negócio, arrecadação de impostos, que consequentemente vão impulsionar a economia através de uma energia limpa, que não vai prejudicar tanto o meio ambiente.